Olá, queridos, graças a paz, prazer enorme estar com vocês, alegria muito grande, Deus abençoe, feliz por estar aí, você que não me conhece, eu sou o pastor Almeida, pastor da Igreja Batista da Vitória, e é muito bom ter você aí, tá? Muito bom saber que você está aí conosco, você que está nos visitando, é uma satisfação enorme. Meus amados irmãos, queridos, que saudade, muito bom estar com vocês, graças ao Senhor e a sabedoria que Ele depositou nos homens para que nós hoje estivéssemos assim, interativados com Ele e com vocês por meio da tecnologia. Deus abençoe vocês. Se no passado, há 30 anos atrás, alguém dissesse que isso seria possível, certamente chamariam de louco, né? Quem falasse isso ou aqueles que falassem desta forma. Mas estamos vivenciando isso hoje. Eu quero partilhar com vocês nesta oportunidade, nesta noite, também a minha gratidão por tudo que vocês têm labutado, têm feito no reino, têm feito nesta casa aí, para a glória do Senhor. Deus abençoe os homens aí pelo trabalho de ontem, pelas sapatas que foram cheias. Deus abençoe ao Ministério de Casais, certamente, Ministério da Família, pelo encontro que em breve ocorrerá, eu tenho certeza que será um sucesso. Deus abençoe todos aqueles que já estão trabalhando desde o início do ano e obtendo aí, colhendo seus frutos pelo trabalho que estão realizando. Muito vocês têm contribuído para o reino de Deus. E eu sou grato pela vida de vocês, sou grato a Deus pela participação, pela interação e pela vontade de querer fazer. Deus abençoe grandemente. Vamos, então, à palavra de Deus. Eu quero ler com vocês dois textos. Um no Velho Testamento, que conta um pouco, traz um episódio sobre os filhos de Isaac, né? Jacó e Esaú, os gêmeos, e no Novo Testamento a expressão de Jesus, que por sinal esta semana eu utilizei numa mensagem que eu estou mandando pelo WhatsApp, não tenho mandado pelo outro canal porque não tenho condições, porque não tem linha, mas estou mandando pelo WhatsApp. Então eu mandei, quem leu, aquilo é um breviário, é um início desse momento de prédica que eu terei com vocês agora em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler a palavra e depois então nós oraremos, ok? Vamos então à palavra, Gênesis capítulo 25, por favor, abra aí sua Bíblia, Gênesis capítulo 25, o texto está no capítulo 25, como disse, a partir do verso de número 24, eu quero ler toda esta parte, apesar de vou usar alguns versos, mas quero ler essa parte inteira. Por favor, debruce-se aí, baixe seus olhos e leia a palavra, ou se alguém colocar no telão, observe o que ela diz, por favor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou os 2 filhos. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, era caçador, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então o pai amava Esaú, a mãe amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Observem isto, estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, era o vermelho, o guisado de carne, por isso que era o guisado vermelho, de carne vermelha, podia ser guisado de peixe, mas era de carne vermelha, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E juro-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu
pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Este é um dos textos. Agora, vamos para o próximo, lá em Mateus, capítulo 28, uma expressão de Jesus que tem a ver também com cansaço. Né? Dá uma observada, vamos fazer um paralelo. Lembra do verso que eu falei anterior? Falei, observe o verso. Cansaço. Observe isso aqui. Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 28, um texto conhecidíssimo de todos nós, né? Ele diz, observe bem, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ou, em outras versões, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis ou encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então atente para esse detalhe. Eu queria, antes de mais nada, orar com você. Por favor, ore comigo. Baixe sua cabeça. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade, pelo favor que nos fazes esta noite. Estamos aqui, queremos, Senhor, trazer a Tua palavra como canal. Lógico, não o mais eficiente, não o mais capaz, mas sinceramente desejoso. Um canal desejoso de ser usado por Ti e ver a Tua glória ser manifestada de maneira espetacular, de maneira tremenda. Por favor, dê vazão a essa palavra e com poder pleno, através do Teu Espírito Santo, revele-a ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Eu queria falar com vocês sobre esses dois aspectos. Vamos dar uma voltinha lá no texto que acabamos de ler no Velho Testamento, porque esta é uma sequência, né? Observe bem. Deixa eu colocar algumas coisas para você. Eu quero falar de dificuldades, né? O processo da vida humana, ele na maioria das vezes é calcado por dificuldades. A gente vive, se você observar, o ser humano, ele não consegue enxergar, na maioria das vezes, com tanta facilidade, as virtudes daquilo que está ao seu redor. Ele não consegue apreciar tanto a beleza das coisas e os momentos que ele vive como forma de aprendizado, de crescimento, de estruturação, ou um momento de ensino, né? Uma lição que ele está aprendendo. Na maioria das vezes, todas as coisas que lhe tortura, que lhe angustia, ou que lhe deixa, talvez em situações conflitantes, de agonia ou de perda de sono, ou mesmo tentando desfrutar de alguma coisa momentânea, porque ele acha que é o melhor, naturalmente é aquilo que ele quer enfatizar, dizer, falar para o mundo, colocar sua dor, falar do que está vivendo, não avaliar o momento, não importa as situações. Na maioria das vezes, isso acontece mais de maneira negativa, né? Se ele está cansado, se ele está doente, se ele está passando por dificuldades, se ele está em crise, se ele está vivendo algum percalço na sua vida, isso faz querer avaliar, querer tentar coisas. Talvez hoje à noite estejam aí pessoas que estão vivendo momentos difíceis, e aí se alguém disser que só tem um problema, pô, esse é um felizardo, porque quem só tem um problema tá bem pra caramba. Não é comum. Então, parabéns a você que só tem um problema, porque na maioria das vezes, o que temos aí esta noite pode ser ou um conjunto de pessoas extremamente problemáticas, voltadas para si, olhando para o seu interior, passando por dificuldades, vivendo crises na família, crises interiores, como eu disse, coisas que envolvem o seu ser, ações que estão perturbando o seu ser, situações de fora, notícias, coisas, enfim, uma série de coisas que estão ocorrendo que, de certa forma, está desestabilizando você e te fazendo pensar, inclusive, a respeito da existência, da sua existência, da questão da humanidade, do fato de ser necessário viver ou não, aquilo que está vivendo hoje, o que pode viver amanhã, as circunstâncias e as opções que você tem. Então, observe bem que eu quero tratar com você nesta noite sobre duas questões primorosas que acabamos de ler. A primeira delas, e eu quero que você, por favor, acompanhe isto, diz respeito a esse contato de Esaú e Jacó. Como eu disse, não vou ler todo o texto, vou apenas lançar mão, não vou usar todo o texto, vou lançar mão de apenas alguns. E o primeiro que eu quero lançar mão é o verso 29. Uma coisa interessante que está nesse texto, que para nós, passando as vistas, passando os olhos, não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma, mas isto aqui tem uma importância tal que mudou, para você ter uma ideia,
um contexto histórico. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Há coisas que são simples aos nossos olhos, mas elas têm um peso, têm uma significância incalculável. Olha, quando você lê o texto, o verso 29 do capítulo 25 de Gênesis, você diz, isso é um guisado, pô. É uma culinária feita por Jacó, uma comida feita por Jacó, que Esaú, porque estava com fome, isso não tem marco, não tem significado. Querido, deixa eu abrir um parênteses, há coisas na sua vida que elas eram simples, e elas só se complicaram, elas só tomaram uma conotação diferente daquilo que você está vivendo hoje, porque você não deu o menor valor, porque você não prezou pelo momento e não avaliou. Naquele momento você estava no ímpeto, estava naquela sua empolgação, naquela vivência, querendo, buscando, necessitado. Você nem pensa, quando a gente está numa situação de correria, de agonia ou de acontecimentos sucessivos na nossa vida, a gente não pensa nas consequências, a gente não pensa nas coisas, a gente nem pensa no que diz ou no que faz. Certamente alguém aí deve estar vivendo isso. Não está pensando, não está querendo avaliar o que está vivendo, o que está fazendo. Está debruçado naquilo, está concentrado nisso e espera que o futuro simplesmente se resolva sozinho. Mas não é bem assim, porque também tem outros aí que hoje estão sofrendo penas por conta de decisões, de coisas que decidiram, de coisas que não pensaram, situações impensadas, coisas que deveriam ter planejado, coisas que armaram para eles, coisas que outros tinham interesses e colocaram naturalmente diante da sua pessoa, e você se sentiu naquele momento envolvido e achou que poderia fazer daquela maneira e deixou para o tempo cuidar, e agora você está sofrendo as consequências disso. Concorda? Certamente muitos aí estão vivendo isso agora. E é bom falar para você, porque a Bíblia, ela relata de opções que são feitas e que tem um reflexo enorme numa estrutura familiar, uma estrutura socioeconômica. Essa decisão aqui mudou a história de uma família, porque a família entrou em crise. Deixa eu lhe relatar. Por esta decisão, a família entrou em crise. Então, observe bem, quando você decide uma coisa, quando você toma uma decisão, quando as circunstâncias não lhe parecem favoráveis, você decide sem saber o que está decidindo, ou sem ter noção do que está fazendo, me desculpe, naturalmente você está envolvendo todo um processo que sai de você, passa pelos seus, alcança sua família, seu vizinho, alcança, quiçá, a sua nação. E aconteceu com Esaú e Jacó. Ora, Jacó tinha uma ambição. O que ocorria na tradição judaica? O filho mais velho, primogênito, ele tinha direito a todas as bênçãos provenientes do pai. Se ele porventura morresse, o que vinha antes lançava a mão de tudo aquilo. Ora, a bênção, ela não era só bênção material, era a bênção divina, era a égide de domínio, ou seja, quem era mais velho dominava sobre os mais novos, sobre suas famílias e suas herdades. Ele tinha bênção espiritual, bênção de Deus. Não era só, era a bênção que passava pelo pai e alcançava os filhos. Uma bênção importante, por sinal, abre um parênteses. Esquecendo esse lado da primogenitura, abençoe sempre sua família, seus filhos, quem estiver ao seu redor. Lembre-se de abençoar. Abençoar é um ato de manifestação divina, exalado ou manifestado, ou que sai da sua boca. Quando você manifesta a bênção de Deus, há toda uma áurea de unção e de graça sobre a vida daquele que você abençoa. Amém? Então observe, vamos adiante. Como estava falando, Jacó queria, mas não tinha mais. Ele não tinha o direito de primogenitura, apesar de serem gêmeos. Ele naturalmente se deparou com uma dificuldade. A bênção era única, a primogenitura era única, e a primogenitura era de Esaú, porque ele tinha nascido primeiro. Quando ele nasceu, e o texto diz claramente, nós acabamos de ler, Jacó estava segurando no calcanho ou no calcanhar do seu irmão, mas a primogenitura era de quem nasceu primeiro, então era de Esaú. Esaú, um homem rústico do campo, caçador, e etc, etc. Na maioria das vezes, talvez esse perfil de Esaú traduza alguém assim rústico, sem pensar em consequências. Um homem inconsequente, né? Esaú era inconsequente. Podemos avaliar desta forma, me permitam essa ousadia.
era inconsequente, era um ser humano que parecia não medir consequências, né? Aquela coisa de vou caçar para matar, vou buscar agora, sou forte, enfim, me identifico com isso, vou à luta. Muitas vezes, quando as pessoas são assim, elas são inconsequentes e precipitadas, né? O precipitado, ele sempre se dá mal, ele não reflete, ele não avalia, ele não mede circunstâncias. Eu disse isso lá no início, você lembra? Deve estar alcançando você agora, por ter sido inconsequente, precipitado, por se apressar. Quando a gente se apressa demais, quando a gente vai à frente do natural, à frente do tempo, a gente acaba sofrendo consequências. Esaú não fazia ideia das escolhas que estava fazendo e se deu mal. Observe bem, o texto 29 diz que Jacó fez um guisado. Está olhando o texto? Jacó fez um guisado. Chegou lá, atraído pelo cheiro, Esaú cansado, vindo do mato, disse, olha, me dá um pouco desse guisado. Jacó tinha suas ambições além de um guisado. Queridos, é preciso observar aquilo que a gente escolhe. Há coisas que são para este momento e há outras que são para a vida inteira. Coisas que escolhemos para este momento, elas passam, elas são passageiras, porque elas não são sólidas, elas não estão consolidadas. Então preste bem atenção naquilo que você escolhe, se tem reflexo para a sua vida toda, ou se é momentâneo, porque você pode estar arranjando para si um grave problema. Tem muita gente administrando hoje problemas sérios por escolhas que fizeram de momento, vícios, decisões de vida sexual, de envolvimento com namorada, seja lá com quem for, ficou grávida ou aconteceu isso, casou repentinamente, hoje está passando dificuldades com o relacionamento, com a vida que está levando, com as circunstâncias, com o casamento que foi precoce, que casou rápido, que não tinha recursos, enfim, e está numa dificuldade enorme. Por quê? Por atos impensados. Por atos impensados. É o cidadão também viciado, né? Que chegou, cheirou ou fumou o primeiro cigarro, ou bebeu a primeira dose de cerveja, já no domínio de que ele não faria isso jamais, que era só uma vez, porque os amigos estavam provando, querendo provar sua capacidade. Bom, e aí ele fez, se enrolou. Talvez hoje à noite tenham aí pessoas que estão envolvidas em situações como drogas e outras tantas, e em todas as outras crises interiores, crises externas, situações de perda, coisas que estão tirando seu sono, exatamente pelas escolhas erradas que fizeram, pelo investimento errado. O texto diz que Jacó queria primogenitura a todo custo, mas Esaú queria um guisado. O guisado era momentâneo, o guisado ele poderia fazer, porque ele sabia fazer. Por sinal, não estou dizendo que isso é fato, mas acho até que ele poderia ter tanta habilidade na qualidade do guisado e no tempero, quanto Jacó. Mas pela sua precipitação e por achar que aquilo que estava vivendo era mais forte, era necessário, né? Eu disse que a gente sempre se precipita, né? Sempre bate na porta errada no momento indesejado, né? A gente fica agoniado, tem gente aí que deve estar assim, desesperado, então vai buscar solução em tudo que é lugar. Esaú chegou, ouviu, sentiu o cheiro, né? Porque sempre a gente é atraído por isso, né? O cheiro, a visão, aquilo que a gente ouve, aquilo que parece encantador, a gente é atraído por isso e de repente quando a gente dá conta, estamos completamente presos, envolvidos numa decisão ou em várias decisões erradas que tomamos. Então vamos lá. O texto diz que ele chegou lá e disse, olha, me dá um pouco desse guisado. Jacó, fazendo a diferença entre investimento momentâneo e investimento futuro, ele disse, por favor, me jure para mim que você vai passar a sua primogenitura. Ele disse, caramba, eu não tenho preocupação com primogenitura, o que importa é o momento. Eu estou morrendo de fome. Na verdade, não estava morrendo de fome. Não era uma fome suficiente que não pudesse esperar ir para o fogão, colocar uma panela no fogo e fazer comida. Aliás, é o que eu tenho feito aqui. Vez por outro, esse final de semana eu sempre fico sem ajuda aqui, aí vai eu inventar comida aqui. Estou inventando comidas fast food, comidas rápidas, para não perder tempo. Está assim agora, estou vivendo assim. Então, poderia muito bem ter ido para a cozinha, poderia muito bem ter ido resolver o seu problema, poderia ter feito um guisado ou uma coisa rápida, fritado um ovo, coisa que eu faço, habilmente, colocado dentro de um pão, sei lá, se tivesse pão asno, ou coisa dessa natureza, mas não, preferiu vender algo de extremo valor, a sua primogenitura. Jacó sabia o que queria, sabe, tem gente que sabe o que quer e busca isso, tem gente que vive de momentos, que vive de instantes, tem gente que vive buscando situações, particularizando sua vida. Isso é um problema, querido. Tem gente que é imediatista, tem gente que passa mal quando a coisa não está andando. Tem gente que não sabe esperar.
Tem gente que tem agonia, vive desesperada, não sabe esperar com paciência. O texto diz, esperei com paciência no Senhor. Meu amigo, se você está aí e não conhece essa verdade, está sabendo agora. A Bíblia manda esperar. A Bíblia manda esperar pela providência de Deus. Mas a gente sempre esquece de Deus e vai fazer aquilo que a gente acha que está certo. Vai lá e faz. Deu errado para Esaú. O camarada foi lá e se arrebentou. Ele disse, tudo bem, pode ficar com a primogenitura, me dá só um guisado desse. Agora imagina, trocar uma vida, uma proposta de bênção futura, trocar uma vida plena, trocar o reflexo da bênção para sua própria família, porque isso vai refletir na família de Jacó, porque foi ele que ficou com a bênção, e não na família de Esaú, foi ele que ficou numa situação delicada. Olha o que aconteceu, vou te contar rápido. Aquilo depois de aplicar a sua vida, você já está aplicando, já está observando, já está avaliando sua vida e está vendo que você se enquadra. Ele diz assim, tudo bem, me dá primogenituras. Eu disse, tudo bem, pode ficar com a minha primogenitura. Eu estou muito cansado, eu preciso de um guisado. Sabe, queridos, quando a gente está numa situação extrema, julgando que o nosso problema é o mais sério, que estamos muito cansados da vida, cansados de não dar certo, cansado disso, cansado daquilo, tem sempre alguém fazendo uma proposta indecente para a gente. Tem sempre alguém chegando e dizendo, você pode ficar com isso. Como eu não sei o que é melhor e o que eu quero é para aquele momento, eu quero resolver o problema agora. Aí eu lanço mão do guisado. Lanço mão do guisado e fico numa situação delicada, sabe por quê? Porque o guisado dura pouco e é digerido muito rápido. Aí eu vou embora, o tempo passa, o guisado não me vale mais. Jacó, tem uma diferença entre Esaú e Jacó. Esaú era o tempestivo, Esaú era o precipitado, Esaú era o que queria resolver rápido, Esaú era o que maximizava a sua dificuldade, sem querer esperar pelas providências divinas. Jacó não, o texto diz que ele era simples, inclusive, muito simples e prático. Ele sabia o que queria, ele queria o que lhe levaria a uma projeção futura, a um bem-estar futuro, a uma vida plena, até depois da sua morte. Ele queria a bênção de Deus. Cuidado com o seu cansaço. Quando a gente fica alegando cansaço demais e buscando soluções rápidas, sem pensar que Deus tem a solução, sem esperar no Senhor, acabamos escolhendo guisados. E aí perdemos a bênção. Perdemos a bênção. Foi assim que aconteceu. Quando Esaú chegou para ser abençoado pelo seu pai, porque ele decidiu que iria abençoá-lo, já era tarde. Jacó já tinha recebido a bênção. Se instalou, lembra do que eu disse das consequências pelas opções que tomamos, pelas escolhas que fazemos, escolhas erradas, imediatas, porque a gente quer solução. Tem gente que bate em qualquer porta, está em agonia, o que mandar ele fazer, ele faz. Suba o poste, ele sobe. Se pendura de cabeça para baixo, ele se pendura. Enfim, ele faz das piores artimanhas para resolver o problema. Se está doente, diga beba café, ele bebe. Diga coma pó de café, ele come. Se disser, olha, coma aquela erva, ele urtiga. Ele não sabe nem o que é, dá uma coceira terrível. Mas ele vai lá e come. Enfim, qualquer outra coisa que queira oferecer, desde que ele ache que vem a solução, ele vai lá e faz. Tem gente que não vai esperar pela solução do médico, já vai tomando remédio caseiro, já vai ouvindo conselho dos vizinhos, já vai fazendo um monte de coisa, inventando um monte de simpatias. Tem crente, inclusive, que faz isso. Crê em simpatia, que é uma coisa de louco. E aí, já esperando soluções. Os problemas só se avolumam e pioram, Se você está vivendo assim, de precipitações, de ansiedade, trocando coisas tremendas que envolvem a sua vida para o futuro, por coisas momentâneas, é hora de mudar. Esaú deu errado. Não seja mais um Esaú. Seja um Jacó. Um homem simples, mas que sabe o que quer. Sabe onde vai chegar. Ele quer a bênção. Diga para você mesmo, eu quero a bênção. Eu não quero o guisado. Mesmo estando cansado. Pensando em cansado, nós vamos lá para Mateus, capítulo 11, verso 28, que, como eu disse, poxa, foi uma expressão de Jesus. Jesus sabe desse sentimento, Deus sabia do sentimento de Esaú e Jacó, e naturalmente Jesus, por ser filho de Deus, conhece essas questões humanas. E quando Jesus diz aqui, olha só o que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lembra da expressão de Esaú? Eu estou muito cansado. Era só ter esperado um pouco mais para ir até o pai. Era o pai dele, Isaac, mas o pai dele representava a bênção que vinha de Deus. Mas não, ele encontrou no meio do caminho um entreposto, Encontrou Jacó, que ofereceu um guisado, e ele aceitou o guisado. Ele queria o guisado.
Não importava se o pai estava lá na frente. Às vezes a gente pega a resposta aqui, porque é rápida, né? Chegou rápido, e Deus está ali, nos esperando para nos abençoar. Mas nós queremos, precipitados, desesperados, né? Porque 1 minuto de tribulação para a gente é um tempo que eterno. A gente fica se lastimando, dizendo que não aguenta mais. Mal começou, 1 minuto só. A gente já fica angustiado. Mas aí o Senhor, sabendo dessa situação, sabendo que os homens são assim, Ele então escreve: venha a mim, vocês todos que estão cansados e oprimidos. Parece fácil, né? Não parece fácil? É por isso que às vezes nós queremos respostas rápidas. Por isso que nós resolvemos logo o problema imediatamente a nosso bel prazer. Porque observe o que o texto diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Você já viu alguém cansado e oprimido ter forças para ir até Deus? Agora, por exemplo, aí, tem muita gente que está cansada e oprimida. E a primeira coisa que ela fez foi abandonar a possibilidade de chegar perto de Deus. Foi como Esaú, estava muito cansado, preferiu o quê? Parou na primeira birosca chamada Jacó e comeu o guisado que ele estava vendendo. Trocou pela primogenitura, trocou pela bênção. Então muita gente cansada faz assim, simplesmente no meio do caminho, porque não tem condições, se acha fraco demais para chegar até Deus, sem forças, derrotado, sem ímpeto, sem vontade, e aí não tem condições de chegar até Deus, porque ele acha que está muito longe. Deus está muito longe. Deus está muito longe. Inclusive tem crentes que quando você chega para ele, que ele apresenta o teu problema, ou apresenta, desculpe, o problema dele, a primeira coisa que se você perguntar para ele é: você tem buscado ao Senhor na palavra? Não. Orando? Pouquinho. Como é que um ser humano desse vai querer ir até o Senhor se ele, na verdade, não busca os mecanismos para chegar até Deus? Observe, lembra da bênção? A bênção de Esaú e a bênção que foi dada para Jacó? Eu queria falar sobre isso. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Meu querido, nós temos que admitir. Um homem cansado, uma mulher cansada, um adolescente cansado, um jovem cansado, oprimido, sobrecarregado, com uma sobrecarga enorme nos ombros, tem dificuldade até de andar, tem dificuldade de pensar, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para ter paz. E fica realmente difícil chegar até Deus. Eu disse isso quando falei na reflexão esta semana. Quem recebeu pelo WhatsApp deve ter lido isso. Fica complicadíssimo você chegar a Deus, porque é uma pergunta que nós precisamos fazer, né? Quando o Senhor diz: está cansado e sobrecarregado, meu filho? Vem até mim. Agora você imagine alguém com um fardo de 100 quilos nas costas, e o cidadão que chama para que ele vá até ele, estou fazendo apenas uma aplicação, não tem nada a ver com Deus, não estou chamando Deus de cidadão. Ele diz: olha, vem até aqui que eu compro eu tomo a sua carga e eu carrego. Pô, mas são 100 quilos e o camarada está a 10 quilômetros, ele olha e diz: 10 quilômetros para mim vai ficar complicado demais, eu prefiro encontrar alguma coisa mais barata aqui perto. Lembra de Isaac? Preferiu o guisado, estava mais perto, do que chegar até o pai para receber a bênção. E aí a gente abandona a carga porque quer se livrar. Na verdade, a gente nunca se livra da carga quando não chega perto de Deus. A coisa que eu quero explicar é, o que eu quero enfatizar na palavra para abençoar a sua vida, para abençoar você, para ver libertação sobre sua vida, para ver a manifestação do poder de Deus, é exatamente isso que eu quero lhe dizer agora. Quando nós estamos com a carga, com o fardo pesado, angustiado, com sentimentos, com torturas, com agonias mentais, com coisas que nos tomam, com notícias ruins, com coisas que não fazem bem, com situações espirituais que só nos afetam, nos abalam, com investidas de inimigos, com pessoas que estão investindo sobre nós, com coisas que nós mesmos arrumamos, com guisados que nós comemos por precipitação. Isso é um fardo pesadíssimo. Por isso que você está chorando, por isso que você está sem dormir. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo agora. Olhe para mim. Apesar de ser difícil, de ser custoso e de ficar longe demais, você pode até imaginar que a resposta de Deus está demorando. Ouça o que a palavra diz. Vá até Deus. Vá em busca da bênção que Ele tem. Vá, porque a primeira coisa que você vai ver quando você chegar perto dEle é que Ele vai tirar um fardo enorme das suas costas. Ele vai te aliviar. Isso que você está vivendo é algo que Deus quer tirar de você. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele diz também: achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Sabe? Ele quer, Deus quer cuidar, Deus quer tratar sua alma, querido, quer tratar seu ser, quer cuidar da sua vida como um todo, na plenitude.
Na plenitude, Deus quer lhe beneficiar, tirar esse fardo pesado. E isso não é aqui coisa vantajosa. Não estou lhe falando aqui de promessas materiais. Não estou lhe falando de um tratamento que Deus fará na sua vida, começando por aqui, ó. A sua mente, somatizando, cuidando de você, e depois tratando a sua alma, depois entrando no seu ser, fazendo uma mudança radical, e depois lhe dando vida plena, vida abundante. Isso é um investimento futuro, é a bênção que está reservada para você, mas você precisa ir até o Senhor. Você não pode parar no meio do caminho, você não pode ficar olhando, você não pode esperar promessas, você não pode querer o guisado, você tem que querer a bênção do Senhor. Deus tem uma bênção para você, Deus tem salvação para você, Deus tem renovação de vida, Deus tem proposta de vida para você, Deus tem vida plena como cristão que você é, Deus tem salvação para sua alma hoje como visitante, como amigo que só conhece o Evangelho, mas nunca tomou uma posição ao lado de Jesus, sempre viveu fazendo escolhas erradas. Deus tem hoje. Vá até o Senhor agora, vá até o Senhor, abandone o guisado, não aceite o guisado, vá até Jesus, porque Ele tem bênção para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem vida eterna, isto é bênção. Deus tem vida plena na terra, isto é bênção. Deus tem poder dele para a sua vida, isto é bênção. Deus tem o cuidado dele. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a partir do momento que vamos até o Senhor, Ele nunca mais nos deixa ir sozinhos. Ele vai conosco, Ele dorme conosco nas agonias, Ele passa conosco os dias de aflição, Ele passa as noites escuras, o sol sempre brilha porque o Senhor está conosco. Ele passa conosco no fogo, Ele passa conosco nas águas, nas torrentes, nos rios, Ele está conosco. É a bênção. O Senhor Jesus é a bênção. A salvação em Cristo é a bênção. A vida com Deus é a bênção. Você precisa disso. Vá até Jesus. Ele vai te aliviar. Você vai ver. Ele diz em Atos, Ele diz que Ele vai te dar o refrigério, vai refrigerar a tua alma, vai te dar descanso, paz, te dar certeza de que Ele está no controle. Você pode até não sair daí agora com a solução, mas sairá com a certeza de que Deus está aliviando o teu fardo e vai cuidar dessas questões para você. Mas não faça isso por acordo nem por negócio, como eu disse, como fez Isaac, trocando guisado, trocando a bênção pelo guisado. Faça porque você precisa do Senhor. Faça por renovação. Faça porque Deus está falando ao seu coração esta noite. Faça porque você precisa de Jesus. Faça porque você precisa de salvação. Faça porque você precisa renovar sua vida diante de Deus. Ter uma vida plena, espiritual, vibrante com o Senhor. Uma vida total. De parar de reclamar, parar de choramingar, parar de ficar se lastimando e parar de não meditar e buscar na palavra e praticá-la, parar de ficar negando oração e comunhão com Deus e uma conversa plena com Ele, porque você está cheio de problema, é isso que você diz. Busque ao Senhor, busque sua bênção. A bênção é estar diante do Senhor. Lembre-se: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se você está se sentindo leve aí, aleluia. Com isso disse no início, quem tem só um problema na vida está bem. Mas se você está se sentindo oprimido, se você quer salvação para a sua alma, se você quer vida após esta vida, se você quer vida com Deus, se você quer renovação espiritual, esse é o momento. Levante-se do seu lugar em nome de Jesus agora e caminhe aí para frente. Eu não estou aí, mas eu estou aqui. Quem está aí é o Senhor para te receber. Certamente os pastores que estão presentes vão te recepcionar agora, vão estar com você orando, mas eu quero fazer esse momento de apelo. Levante-se. Onde você estiver, acredita que Deus está falando a despeito do vídeo? Ah, eu não vou lá porque põe um vídeo aí, brincadeira, né? O cara está brincando comigo. Em nome do Senhor Jesus, ponha-se de pé, caminhe para frente, para o altar, fique de joelho de pé, como você quiser, plante bananeira, o que você achar que tem que fazer, deite, coloque-se no chão, enfim. Mas se você está enquadrado nesse processo, se você entende que essa palavra era para você, por favor, levante-se, desloque-se, ocupe seu lugar ali na frente e em nome de Jesus, como um homem simples, lembra de Jacó? Um homem simples, alcançou a bênção. Foi abençoado pelo Pai, e você vai ser abençoado pelo Senhor esta noite. Saia do seu lugar, por gentileza, direcione-se ali para o altar, tenho certeza que pessoas vão lhe acompanhar e vão estar do seu lado. Chore se você quiser, clame se você quiser, mas faça uma promessa hoje de estar diante do Senhor e de querer a bênção dEle, porque é a coisa mais valiosa que você vai ter na vida. Não aceite mais nenhuma troca, nenhuma oferta que não seja o alívio que vem do Senhor.
Caminhe lá para frente e eu vou orar com você agora, em nome do Senhor. Certamente alguém já deve estar tocando uma música agora. Eu queria que você orasse comigo. Se você já está caminhando para frente, venha lá para frente, vá logo, corra para lá, em nome de Jesus. Peça para alguém te levar. E eu vou orar por você, agora. Em nome do Senhor, eu te dou graças por esse instante, ó Deus, pela oportunidade de estar falando a este povo. E por estes que estão indo à frente, em nome do Cordeiro. Pela proposta de estar aí, de estar debruçado no teu altar, tocado pela tua palavra e não necessariamente por um homem como eu, limitado, mas pelo poder da tua palavra, pela capacidade que ela tem, mesmo de maneira interativa, por um vídeo. A tua palavra é poderosa, independe dos meios. Eu louvo o teu nome por isso e eu quero pedir a tua bênção, a ação do teu Espírito Santo sobre a vida daqueles que agora estão aí chorando, a vida daqueles que estão te querendo que o Senhor retire de sobre si os seus fardos pesados. Em nome de Jesus nós decretamos isso esta noite e suplicamos o teu favor para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, querido irmão, em nome de Jesus, caro amigo visitante, receba a glória, a graça, a bênção do Senhor sobre tua vida, para que tenhas o alívio, a retirada dos fardos pesados e recebas o alívio do Senhor e a salvação para aqueles que não têm em Cristo Jesus e a renovação para aqueles que estavam fragilizados. Para a glória do Senhor, que a esperança do Senhor e a bênção dele seja sobre tua vida. Amém. É isso aí. Obrigado, queridos. Foi uma honra. Me despeço aqui, desejando a vocês uma noite abençoada, uma semana de gozo. Eu volto em breve. Eu marcarei um outro dia para estar falando desta forma a vocês num culto, para abençoar a minha vida e abençoar a vida de vocês. Deus abençoe grandemente. Foi uma satisfação. Beijo a todos vocês, a todos os irmãos e irmãs, amigos, a todos os nossos vizinhos que estão hoje nos visitando na igreja, a todos da comunidade. Beijos aos pastores, aos diáconos, a todos que trabalham, que labutam, aos ministérios. Minha palavra de ânimo, de disposição para ir até o fim, para não recuar nunca com as dificuldades. Não aceite guisado, aceite a bênção do Senhor. Deus te abençoe, viu? Que honra, que satisfação, que prazer Deus me dá nesta noite. Muito obrigado. Beijo a vocês, amo vocês demais. Igreja Batista da Vitória. Forte abraço. Eu me despeço aqui. Uma noite feliz e um culto, um terno de culto. Se despeça do seu irmão, abençoe a vida dele. Não vá sem se despedir, não seja mal educado. Cuide dele, cuide do outro. Veja quem está ausente, vá atrás. Seja servo. Deus abençoe. Saudações em Cristo Jesus, daquele que ama muito vocês. Beijos, até logo.